igreja. Pressionados, aleluia, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, aleluia. Ei! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não, nunca destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, é o que ele diz a nosso respeito, é a palavra de Deus. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos e assim permaneceremos. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Declare isso, igreja. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, a palavra de Deus. E ela nos diz que nós somos o quê? Nação Santa. Nós somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Nada vai parar você, irmão. Nada vai parar eu e você, irmão. Não importa como esteja lá fora, não importa quais sejam os decretos, nada vai impedir o crescimento da igreja do Senhor. Nada vai impedir o teu avanço, nada vai impedir o teu mover. Aleluia! Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada pode, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Te adoramos, Senhor. A perseguição não parou. Pega sua voz. Os leões, o inferno
O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não, 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 não. A perseguição não parou e nunca deterá. Nós avançaremos. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós somos mais que vencedores do Senhor. Nada vai parar a igreja do Senhor, querido. Nada, nada. Você é maior que o seu problema. O seu Deus é maior que o seu problema. Avance, avance. Yeah! Querido, você há poder na sua vida. O poder do Espírito Santo está sobre você. Você é vencedor, meu irmão. Você não é um coitado. Você não é qualquer um. Você é um filho do Deus vivo, todo-poderoso. E o Espírito dele está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Yeah. Como amamos a tua presença, Senhor. Como amamos a tua presença, Pai. Será que você pode cantar uma canção para o seu amado nessa noite? Aquele que te fez mais que vencedor. Aquele que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aonde nós iremos? Para onde correremos, Pai? Aonde nós encontraremos um amor como o teu, Jesus? Eu procurei pessoas e tantas coisas que procurei outro lugar, outras pessoas. Aleluia. Mas descobri yeah! E transbordei do teu amor, sinto fluir. Aleluia, eu já sinto fluir. O rio de vida de Deus está nesse lugar. Yeah! Cante. Sinto fluir teu rio de vida. Eu procurei nenhum amor é igual ao teu, Pai. Eu não conseguirei encontrar outro lugar, outras pessoas, tantas coisas, mas descobri teu rio e transbordei
quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, eu quero beber, eu quero beber. Yeah! Faça essa declaração pro Senhor. Eu quero me encher do teu rio, Pai. Eu quero me encher do teu rio. Eu quero beber. Yeah! Quero mais. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, sinto teu rio. Hey! Sinto teu rio. Eu sinto eu sinto fluir, sinto fluir, teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas nesse rio existe cura, nesse rio existe vida. Queremos mais e mais, queremos mais e mais. Mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, perder o controle. Tudo que sou é teu, Jesus. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Neste lugar, cante, sinta fluir, sinta fluir, sinta fluir. Quantos sentem esse rio fluir nesse lugar? O rio de vida do Senhor está neste lugar. O rio de vida do Senhor está fluindo no nosso meio. Nós não seremos mais o mesmo. Aleluia. Aleluia, aleluia.
A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, aleluia. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Nesse lugar transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou, aleluia. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Nesse lugar transportar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Aleluia! Espírito Santo de Deus, te desejamos, te clamamos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Mais do que tudo, teu reino vem,
transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar. Sim, Espírito Santo de Deus, tens total liberdade em nosso meio. Flua, 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 flua. Nós nos chegamos a ti. Pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua, flua nesse lugar. Transbordar o teu amor. A ti me achegarei. Pra encontrar o teu amor. Aleluia. Graças te damos, Pai, por essa noite. Graças te damos e declaramos que estamos abertos ao mover do Teu Espírito. Nos abrimos à Tua ação, Espírito Santo. Faça como lhe apraz nessa noite. Que a Tua vontade seja feita em nós. Cumpra-se em nós a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por inspiração e graça para transmitir a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito confirmando a Tua palavra nessa noite em nossas vidas. Vamos misturar fé com a palavra que vamos ouvir, Senhor. E nós cremos que algo grande está para acontecer conosco nessa noite. Obrigado por despertamentos, obrigado por ativações do Espírito Santo. Obrigado por abertura de olhos espirituais. Obrigado, Pai, por starts de coisas divinas, chamados saindo da caverna em nome de Jesus. Obrigado, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Pode sentar. Obrigado, grupo de música, que bênção, que tempo precioso. Aleluia, Deus é muito bom. Você está animado, irmão? Com aquilo que Deus está para liberar sobre nós essa noite? Então gere expectativas no Senhor. Nós temos algo da parte de Deus para compartilhar contigo. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite, agradecer ao pastor Idiara, agradecer à diretoria do Rema, agradecer à coordenação nacional do Rema, que proporcionou essa oportunidade de estar aqui nesse tempo, ensinando a matéria Fundamentos da Fé, uma matéria que nós vamos terminar amanhã, amém? E também quero agradecer ao meu pastor, o pastor Janduí de Araújo, Eliane e sua esposa, que me treinaram para o ministério, me indicaram como professor do Rema, e só por isso eu estou aqui nessa noite. Porque pessoas abriram portas, porque pessoas deram oportunidades, porque pessoas semearam confiança, amém, queridos? E hoje nós podemos estar aqui para compartilhar contigo. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu quero falar, até percebo o direcionamento do Espírito Santo para algumas coisas nessa noite, e eu quero falar sobre quem é você no mover. Diga comigo, quem é você no mover? Sabe, queridos, eu sou um apaixonado pelo mover do Espírito. Eu amo as coisas espirituais, eu amo os dons espirituais, os chamados ministeriais, e são assuntos ligados, conectados. Eu amo estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, o seu ministério. Inclusive no Rema eu ensino a matéria As Manifestações do Espírito. Então é algo que sempre mexe muito comigo. E eu pude perceber nessa noite o Espírito Santo nos inclinando para essa direção. Você precisa considerar aquilo que você cantou agora há pouco. Você se comprometeu a mergulhar no rio. Você disse, Espírito Santo, vem sobre nós de novo. Sabe, irmãos, que o Espírito Santo que caiu em Atos 2, caiu em Atos 10 de novo. Ele vem em Atos 2, o cumprimento da promessa acontece lá,
Mas em Atos 10, na casa de Cornélio, o Espírito Santo cai e todos ficam cheios novamente. Sabe, irmãos, o Espírito Santo vai cair de novo nessa noite. Nós vamos mergulhar nesse rio, nós vamos beber do Espírito Santo e você vai sair daqui carregado para casa. Quanto tempo faz que você não fica embriagado pelo Espírito? Sabe, irmãos, não depende de Deus, depende de nós. Não é Ele que está restringindo o quanto vamos beber. Somos nós que vamos decidir quanto vamos beber. Sabe, querido, o mover coletivo é resultado do mover individual. Se você não se move, o mover não é liberado, não é despertado. Então percebe que existem pessoas que são como uma fagulha de fogo no meio de uma floresta. Quando elas se movem, aquilo vai contagiar outras pessoas. Sabe, Deus precisa de alguém que vai acender. Alguém que vai startar o mover. E como eu faço isso? Correspondendo com a palavra. Quando a palavra vem, eu pego rápido. O irmão Reagan dizia, a palavra que você celebra é a que vai funcionar para você. Você está pronto para pegar a palavra e celebrar nessa noite? Nós vamos celebrar a palavra que nós ouvimos, irmãos, e quando nós pegamos com avidez a palavra, essa palavra funciona, ela opera na nossa vida e ela libera o mover do Espírito. Amém? Então nós estamos nessa disposição, nessa noite eu creio que nós vamos desfrutar, mas lembra, só depende de você, não está comigo. Eu sou só um canal, irmão, eu não tenho a responsabilidade nesse sentido do quanto você vai desfrutar de Deus nessa noite. Estou aqui só para transmitir algo da palavra do Senhor e você vai decidir desfrutar ou não. Então, em todo mover de Deus na terra, haverá pelo menos 2 grupos de pessoas: os espectadores e os protagonistas. Diga espectador e protagonista. Nesse caso, o espectador é com S. A palavra espectador, do latim, é um substantivo masculino e faz referência à pessoa que presencia, observa ou assiste algo. O perigo do espectador, irmãos, é de se tornar um crítico. Geralmente espectadores são críticos, carregam o espírito crítico. São aqueles que estão censurando tudo. São aqueles que estão dizendo, isso é Deus, isso não é Deus. Baseado naquilo que eles conhecem apenas. Então é um perigo ser um mero espectador. Deus não está nos chamando para sermos espectadores, irmãos. Ele está nos chamando para sermos protagonistas. O que é um protagonista? Protagonista geralmente é o personagem principal de uma história. É aquela pessoa que se destaca. Ela é inquieta, proativa e toma atitudes para mudar as coisas. Quantos aqui estão prontos para tomar atitudes para mudar as coisas? Sabe, é pegar a palavra e tomar atitudes para que coisas mudem. Sabe, tem gente que está esperando que a soberania divina entre em cena e mude tudo. Sabe, coisas vão mudar na nossa vida quando a gente agarrar a palavra e praticar. Então nós não somos espectadores do que Deus vai fazer, nós somos protagonistas, porque Ele não vai fazer só em nós, Ele vai fazer através de nós, irmãos. E Ele vai nos dar as instruções para que nos movamos com Ele, e quando fizermos isso, o mover vai acontecer. Diga, o mover vai acontecer. As liberações do Espírito Santo acontecem a partir da nossa correspondência. Precisa haver correspondência do homem. Precisa haver expectativa da nossa parte. Nós precisamos interagir com a palavra que nós estamos ouvindo. Não podemos ficar de maneira passiva ouvindo a palavra. Precisamos nos mover sobre a palavra que ouvimos. Amém, queridos? Essa é uma noite para fazer isso. Pela fé, ainda que você não sinta, ainda que você não veja, mas você pega a palavra e age à altura da palavra. E quando faz isso, quando você é inspirado pela palavra de Deus a fazer algo, pode ficar certo, irmão, que o poder de Deus é liberado. Então eu vivenciei, como você também, e eu fiquei observando algumas coisas, num período incomum da história chamado pandemia. Se você está aqui é porque você passou por ela. Isso é um privilégio, irmãos. O fato de você ter acordado hoje significa que Deus não terminou com você. Aquele que começou boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então a nossa história continua, atravessamos um desafio grande, não apenas um desafio local, mas um desafio mundial,
e nós estamos aqui para contar a história. Lá na frente, quando olharem para trás, vai estar registrado o nosso nome, aqueles que pela fé atravessaram uma pandemia. Diga, foi pela fé. Aleluia. Claro que a misericórdia divina nos alcançou, a sua bondade nos assistiu, mas pela fé desfrutamos de livramento, de proteção, e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Mas eu olhei, observei, muitos crentes nesse período chamado pandemia, e eu percebi que muitos ficaram condicionados a assistir em culto. E nessa observação de pessoas que passaram a assistir culto, até porque a condição, a circunstância, nos empurrou para o YouTube, para as redes sociais, e nós passamos a transmitir forçosamente os nossos cultos. Não era o melhor, não era o ideal, mas era a opção que nós tínhamos. Passamos a transmitir as nossas reuniões. E eu passei a observar algumas coisas e instruir a igreja. Não fica tão relaxado na tua casa na hora do culto, para que você não perca a palavra que está sendo pregada. Sabe, o culto transmitido não é um filme, não é uma série, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Eu dizia para os irmãos, não pega o vaso de pipoca para comer na hora que o culto estiver sendo transmitido. Se você puder, vista a roupa que você iria para a igreja, e fica posicionado diante da TV, para receber a palavra que vai ser transmitida através do seu aparelho. Mas a gente percebeu um relaxamento, e quando tudo passou, as pessoas voltaram ainda relaxadas, e elas vieram para os cultos naquela mesma disposição de casa. Algumas estavam relaxadas na cadeira, começavam a escorregar na cadeira durante o culto, a palavra sendo pregada, e nós começamos a ver pessoas mascando chiclete na hora do culto, e coisas assim, comendo. Eu disse, meu Deus, aconteceu um condicionamento negativo por causa desse período. Não tinha supervisão de homens lá na nossa casa, vendo como nós estávamos recebendo a palavra. Mas a fiel testemunha estava com os olhos em nós, irmãos. E eu vi que muitas pessoas entraram nesse lugar perigoso, e elas começaram a assistir culto. Mas deixa eu dizer, a gente não foi chamado para assistir culto, a gente foi chamado para prestar culto a Deus. Quando Satanás fala com Jesus lá na tentação, ele diz assim, todos os reinos desse mundo te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Diga comigo, prestarás culto. Nós somos chamados para prestar culto a Deus, irmãos, e não para assistir culto. Diga, eu sou participante do culto. Embora haja um momento no culto em que nós vamos ouvir a palavra que vai ser pregada, agora há pouco nós ministramos ao Senhor, cantamos, louvamos a Deus, tem um momento da oferta em que você interage também, você participa, mas não quer dizer que na hora da palavra não podemos participar. O que acabamos de falar agora há pouco, quando a palavra está sendo pregada, precisa haver uma correspondência da nossa parte. Eu preciso interagir com a palavra, eu preciso agarrar a palavra, eu preciso instigar a unção que está operando na vida do meu pastor e dizer, isso pastor, libera tudo da parte de Deus, fala segundo o Espírito Santo, é isso, eu pego, eu recebo, eu agarro. E você começa a atiçar a unção que está na vida do ministro, daquele que está pregando a palavra do Senhor, você começa a provocar aquela unção. Porque a unção que você recebe é aquela que você considera. Então, porque você considera aquele que está pregando, você o encoraja, você o estimula, prega tudo. Você antes de vir para a igreja, ora pelo teu pastor, Pai, que ao abrir da boca dele, lhe seja dada a palavra. E com intrepidez ele faça conhecido o mistério do Evangelho. Pai, quando ele falar hoje, as pessoas vão responder a mensagem, haverá salvação, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá cura. Então você prepara o ambiente antes de vir. Agora, quando está presente, você não fica assistindo, você interage. Diga, eu interajo. Mas o que nós percebemos? Existem esses grupos, os espectadores e os protagonistas. O protagonista é aquele que interage, é aquele que faz. Naquele período de pandemia, quando eu comecei a orar sobre essas coisas, baseado nessa percepção, o Senhor falou comigo sobre Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz lá, rogo-vos, pois irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, apresentai-vos os vossos corpos. Eu apresento, eu decido. Então, eu percebi que, de fato, e nós temos respaldo bíblico para falar disso, nós não somos espectadores de reuniões, nós somos protagonistas dos cultos. Apresenteis os vossos corpos. Viemos aqui para nos apresentar a Deus. Viemos aqui para apresentar a nossa vida, para colocar diante dele a nossa disposição de obedecê-lo. Então, nós vamos nos apresentar como um sacrifício. E aí eu estive pensando sobre essa questão, e lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você pode abrir lá comigo, por favor? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. E era como se eu ouvisse o Senhor falando comigo naquele período. Não chamei o meu povo para assistir os cultos, chamei os meus filhos para prestarem cultos a mim. E eu comecei a exortar a igreja sobre isso, comecei a dizer a eles que há uma preparação para o culto, há uma maneira de nos portarmos na igreja, que é coluna do Deus vivo e baluarte da verdade. Há uma maneira de nos comportarmos, há uma maneira de interagirmos com tudo aquilo que acontece numa reunião. De fato, Paulo diz que quando nos reunimos, um tem salmo, outro doutrina. Cada um de nós tem algo para cooperar com aquela reunião. Então existem coisas compartilhadas e liberadas sobre nós, que nós devemos dividir nos nossos cultos, uns com os outros. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. O que eu quero destacar nesse texto é que a Bíblia diz que nós fomos feitos sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real. Claro que nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento são sombra dos bens vindouros, mas existem paralelos no Antigo Testamento que remetem àquilo que está na Nova Aliança também. A Bíblia está nos chamando de sacerdócio real. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? É aquele que ministrava a Deus e ministrava o povo. Era aquele que oferecia os sacrifícios. Não é sem propósito que a Bíblia está nos chamando de sacerdotes nessa nova aliança, porque agora oferecemos o nosso corpo como sacrifício. Não oferecemos mais os animais, não matamos animais, não derramamos o sangue deles. A aliança mudou, essa aliança é superior, baseada em superiores promessas. Estamos aqui agora como sacerdócio real, e a Bíblia diz que nós nos apresentamos como sacrifício vivo e não morto. Lá o animal era apresentado morto, aqui o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Mais do que isso, a Bíblia vai mostrar que esse sacerdote do Antigo Testamento ministrava ao Senhor e ministrava o povo. Ele recebia de Deus para compartilhar com o povo. Nesse aspecto também não mudou. A gente busca a Deus, Deus compartilha coisas conosco e a gente pode compartilhar com outras pessoas. Diga, eu sou sacerdócio real. Temos uma incumbência diante de Deus de nos apresentarmos a Ele, ministrarmos ao Senhor. E sabe, irmão, a maravilha disso é que quando você ministra a Deus, Ele ministra de volta. Atos capítulo 13, tinha um grupo de pessoas reunidas ministrando ao Senhor. Eles estavam em jejum, eles estavam adorando a Deus, e a Bíblia diz que naquele cenário disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou naquele momento. Então uma instrução foi dada sobre Paulo, sobre Barnabé: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho designado. Mas em que contexto essa instrução veio? Diga, eles estavam ministrando ao Senhor. Sabe, quando a gente está ministrando ao Senhor, e nesse aspecto, você não está como espectador, você está como protagonista. Você está lá ministrando ao Senhor, veja Deus respondendo à ministração. E o Espírito Santo dizendo: separe Barnabé e Saulo para a obra que já os tenho designado. Ou seja, o chamado já estava lá. Chegou o dia do envio.
Então percebe que Deus está confirmando coisas na vida daqueles dois homens. E esse lugar, irmão, onde nós estamos ministrando ao Senhor, é um lugar de confirmações do propósito de Deus na nossa vida. O Espírito Santo vai falar individualmente, vai falar coletivamente, através daquele que está fluindo, daquele que está ministrando, daquele que está ensinando, daquele que vai se levantar para operar, para fluir nos dons espirituais, mas o fato é que esse ambiente é um ambiente propício para o Espírito Santo confirmar coisas que já estão dentro de você. Por isso é importante não ser espectador, por isso é importante fazer parte do mover. Diga, eu vou fazer parte do mover. Então, com essa liberdade dada pelo pastor, compartilhe aquilo que está no teu coração, aquilo que Deus tem te falado, e você tem compartilhado a sua igreja, exatamente isso que eu tenho compartilhado com a igreja. Não venha para assistir culto em nome de Jesus. Olha, veja o rogo de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, diga, eu vou apresentar o meu corpo. Paulo disse: glorificai a Deus através dos vossos corpos. Ele diz: o teu corpo não é instrumento de pecado, os teus membros são para a glória de Deus. Os membros do nosso corpo, irmãos, são para glorificar a Deus. Então nós apresentamos esse corpo como sacrifício vivo. Mais do que isso, nós ministramos ao Senhor, e veja que a Bíblia vai falar sobre como ministrá-lo. Tem um texto lá em Hebreus, pode abrir por gentileza, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo de número 15. Sabe, irmãos, por muito tempo na minha vida eu me escondi atrás do meu temperamento. E eu dizia, eu não interajo por isso, por aquilo, porque eu sou tímido, porque eu tenho vergonha, por isso. Sabe que não colou com Deus. Não colou. E eu costumo dizer, e até brinquei na aula do Rema, né? Se você me vir dançar, pode saber que a unção está forte. Porque no natural, irmão, não sai nada daqui. Nem quando não era crente. Pensa num pedaço de pau, se movendo para lá para cá. Agora, debaixo da unção. Quando a unção pega, irmãos, a gente faz coisas que no natural não faria. Mas eu me escondi por muito tempo atrás de um temperamento. Não, no natural eu sou tímido. Sabe, irmãos, Deus vai acordar um leão que está dentro de você. A unção vai puxar o verdadeiro eu para fora. Sabe, essa casca que muitas vezes nos impede, nos bloqueia de interagir com a palavra de Deus, vai perder a força. E você vai fazer, quando vê, já fez. Quando vê, já puxou o paralítico, já levantou ele da cadeira de rodas. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estou falando de impulsos pelo Espírito, ímpetos do Espírito Santo, uma unção violenta. Você já ouviu sobre boi selvagem? Como é que o boi selvagem interage? Ele arrebenta tudo, irmão. Ele não se deixa dominar. Sabe, quando a unção se move, circunstância nenhuma pode parar você. Diabo nenhum pode montar em você. Você avança e rompe. Rompimento, diga rompimento. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, diga sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja, o que eu vou oferecer a Deus como sacerdote? Sacrifício de louvor. Eu me ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, e eu oferecerei sacrifícios de louvor. Por que sacrifício? Porque nem sempre está favorável. Nem sempre eu estou com vontade, nem sempre tem uma música como essa, para te estimular, para te inspirar, para você, Pai, eu te dou graças. Não, a situação está apertando, uma pressão de torar, como diz o nordestino, mas você decididamente levanta as suas mãos, diz, Pai, eu te dou graças, eu te adoro, eu te glorifico, e você começa a cantar, pela fé. E você começa a salmodiar. E aí daqui a pouco vem salmos, hinos, cânticos espirituais. Você pega junto, o Espírito Santo pega com você
e a unção flui. Aleluia. Então, a Bíblia está dizendo que é sempre vamos oferecer sacrifício de louvor, seja quando tudo está favorável, ou quando não está favorável. Aquele dia que você não tem força nem para levantar o braço, mas você toma uma decisão: eu vou levantar e a unção vai pegar junto comigo. Aquele dia que o corpo está moído, aquele dia que a pressão está grande, aquele dia que tudo que você tem é vontade de chorar, mas como o pastor falou agora há pouco aqui, você decide rir, você decide se alegrar no Senhor, pela fé. Você não fica olhando para a circunstância, você olha para dentro e você encontra o que? Um fruto chamado alegria, que está no teu espírito, e você puxa com alegria das fontes da salvação. E você começa com aquele sorriso amarelo, e você começa a e daqui a pouco, irmão, o difícil vai ser parar de rir, você vai bolar no chão de tanto rir. E o diabo vai ficar em confusão. Como é que ele está rindo no meio de um problema como esse? Então o que nós vamos ver? Nós temos sido chamados para sermos sacerdotes, e o sacerdote não é espectador, o sacerdote é o que ministra. O sacerdote é aquele que se entrega, o sacerdote é aquele que louva, o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Então nessa nova aliança os sacrifícios são diferentes, mas de todo jeito nós somos sacerdócio real. Diga: eu sou um sacerdote na nova aliança. Então, geralmente, espectadores não creem. Geralmente, espectador fica olhando, eles, porque não creem, não recebem. Mas o protagonista recebe. O espectador fica assistindo o outro receber, e fica até com raiva às vezes. Fica chateado, acabou de chegar ontem, já está acontecendo um monte de coisa na vida dele, na minha não. Mas é por quê? Está gastando tempo assistindo, em vez de investir tempo agindo. Agindo à altura da palavra que está ouvindo. Existe um povo que a Bíblia diz que não ouviu a palavra adequadamente. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Se você encontrou, diga amém. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de Deus, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Esses irmãos, quando ouviram a palavra, receberam como palavra de Deus. Então essas pessoas desfrutaram de mudança, porque a Bíblia diz que essa palavra operou eficazmente neles, pelo fato de receber como palavra de Deus. Mas tem outro grupo, que está lá em Hebreus no capítulo 4, vamos lá? Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Veja a seriedade disso. O que é que nós estamos fazendo com a palavra que estamos ouvindo? Como é que nós estamos interagindo com as coisas? Sabe, eu não deixei de perceber um cartaz aqui desde o primeiro dia que eu cheguei para dar aula, que este é o ano de crescimento dessa igreja. O ano do crescimento, 2023. E você que está aqui, já percebeu que este é o ano do crescimento? Eu aprendi uma coisa ao longo da minha trajetória ministerial. Quando Deus fala com o meu pastor, falou comigo também. Sabe, aquela palavra que vem para a cabeça vai escorrer para o corpo. Então, se Deus falou com o meu pastor que esse é o ano do crescimento, eu pego junto. Eu vou fazer tudo o que é necessário para que essa palavra que ele recebeu se manifeste na sua totalidade. Amém? Porque tem que ter uma interação nossa. Não é ficar esperando, Deus falou, então de todo jeito, ainda que eu não faça nada. Não, irmãos, existe uma interação nossa dentro daquilo que Deus falou. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Olha só, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Tem a tradução que diz, visto que não foi misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então eu preciso misturar fé com a palavra que eu estou ouvindo. A palavra vem, cada salvo em Jesus Cristo recebeu uma medida da fé quando nasceu de novo. Eu preciso dar crédito à palavra ouvida. Eu preciso misturar a minha fé com aquilo que eu estou ouvindo. Se eu ouvir uma palavra de Deus, é isso mesmo, e já é. Está feito, Deus disse, é a vontade dele, eu pego e eu recebo. Amém? Essa disposição de receber mesmo, de pegar tudo aquilo que Deus está falando, pegar e pegar rápido, irmão. Se aquela palavra traz uma instrução com ela, é fazer o que a Bíblia está dizendo que eu devo fazer. Qual é a minha parte dentro do mover? O que Deus está requerendo de nós nessa palavra, nessa instrução que Ele está trazendo para a igreja? O que Deus está esperando da minha parte? Se é ano de crescimento, é ano de divulgação do Evangelho. É ano de falar de Jesus, de compartilhar com outras pessoas. É ano de convidar pessoas para os cultos. É ano de congregar. É claro que crescimento de igreja não fala apenas da questão numérica. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 16, eu acho, versículo 5, que a igreja estava sendo edificada na fé e crescia em número dia após dia. Então percebam, a igreja que é edificada na fé vai resultar no crescimento numérico. Então quando se fala de crescimento, isso é muito abrangente, irmão. Não é só crescimento numérico, é crescimento de indivíduos, é crescimento espiritual, é crescimento das famílias. Não tem como não perceber que a igreja tem crescido. Olha só, 11 bebês nasceram, irmãos. Quem estava brincando aqui, daqui a alguns anos, olha os adolescentes da igreja. Novos adolescentes se levantando. Daqui a pouco são os jovens da igreja. Daqui a pouco são os novos ministros da igreja. Entre eles, pode ser que tenha apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Pode ser o próximo diácono. Pode ser o próximo ministro de música, alguém que vai servir no ministério de socorros. Diga comigo, a igreja está crescendo. Então nós não devemos desconsiderar as manifestações de Deus nesse processo. Ele sinalizou, é ano de crescimento, está em manifestação, olha lá, olha ali. Diga, a igreja está crescendo. Aleluia. Então existem várias expressões, manifestações do crescimento, e você deve mesmo agarrar aquilo que o Senhor tem inspirado seu pastor a transmitir sobre essa temporada que se abriu, e nós já estamos no 3º mês, já está indo para o 4º mês do ano, irmãos. Olha só, e o que eu tenho feito até agora, em relação à palavra que está aqui, todo dia, toda reunião eu me deparo com isso aqui, o ano do crescimento. O que diz nesse texto? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Diga, nós vamos crescer em tudo. A igreja vai crescer numericamente, a igreja vai crescer espiritualmente, a igreja vai crescer financeiramente. Aleluia. A igreja vai crescer em todos os aspectos. Por que não crer para prédios maiores? Por que não crer para ampliação? Aumentando o espaço da tua habitação. Sabe quando nós estávamos para mudar de prédio como igreja lá em Interlagos? Eu tive um encontro com um homem de Deus que me disse assim: pastor, não espera o pé crescer muito para trocar o sapato. Quando ele disse isso, eu sabia o que Deus estava falando comigo, porque as minhas orações estavam nessa direção. Estava falando com Deus sobre isso, umas percepções em Deus, de que era um tempo de expandir, e o Senhor começou a confirmar aquilo. Sabe, irmão, se é tempo de crescimento, pensa crescimento em todos os aspectos. E qual é a minha parte para que esse crescimento que Deus está anunciando se manifeste? Então consulta o teu coração, o que é que Deus tem falado com você sobre esse crescimento. Geralmente, como eu estava dizendo, espectadores ficam assistindo e porque assistem apenas não recebem, mas o protagonista, aquele que vai realizar, recebe. Veja 2 Reis capítulo 7, versículos 1 e 2. 2 Reis capítulo 7, versículos 1 e 2. 2 Reis 7 diz assim:
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha que sério, Deus trouxe uma palavra através do profeta: amanhã, mais ou menos a essas horas, vai ter farinha na porta da cidade. Qual era o cenário? Uma fome extrema em Samaria naqueles dias. Uma fome tal que as mães estavam considerando comer os filhos. Olha que sério, o instinto natural de mãe é proteção dos filhos. A coisa estava tão séria que as mães estavam combinando: hoje a gente come o teu, amanhã a gente come o meu. Mas a palavra do Senhor vem através do profeta e diz assim: amanhã a essas horas vai ter farinha na porta da cidade. Quando a autoridade daquele lugar ouviu essa palavra do profeta, disse: não, nem que Deus abrisse janela no céu. Só que ele não conhece o Deus que abre janelas nos céus e derrama a bênção tal que dela nos advém maior abastança. E disse: não. E aí o que aconteceu? Olha a palavra, olha a sentença: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ou seja, tu só vai assistir, não vai participar. Pensa que triste, irmão, vendo Deus liberando coisas e você só assistindo e não participando. Por quê? Porque não creu na palavra do Senhor. Quando a gente não crê, a gente entra nesse lugar, só vai ficar assistindo outros recebendo. E não vai desfrutar daquilo que Deus está trazendo. Sabe, eu pude ver e lamento isso. Algumas pessoas saíram da igreja nesse período de transição, período de pandemia e coisas semelhantes. E agora, a manifestação das palavras que Deus tem falado, começou a acontecer num processo acelerado. Só que aqueles que não creram, perderam. Só quem creu é que está desfrutando. Sabe, irmãos, então, cuidado para não perder aquilo que Deus está sinalizando. O que Deus está sinalizando? É o ano do crescimento. Diga: eu não vou ficar de espectador. Vamos concluir lá em Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2. Então diga assim sobre o texto que nós lemos agora: quem creu desfrutou, quem não creu assistiu. Meu Deus, isso me traz um temor e uma advertência ao coração. Quando eu creio, eu participo. Quando não creio, eu assisto. Aí não vai adiantar reclamar: Deus está fazendo acepção de pessoas. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de fé. Um homem de Deus, chamado o apóstolo da fé da nossa geração, disse assim: Deus vai saltar 1 milhão de pessoas para encontrar alguém que está crendo. Deus vai fazer acepção de fé, irmãos. Misericórdia. Lembrei do vídeo, né, que o irmão ficou tão empolgado que bateu no púlpito, explodiu, foi pedaço de púlpito para todo lado, né? Diz que um irmão, lá no começo da obra em Campina Grande, ministro novo, estava começando a pregar, e aí apóstolo Bud sentado assim, tinha um vaso bonito na plataforma, né, ele empolgado, começou a ir de um lado para o outro, tal, de repente ele deu um chute sem querer no vaso, o vaso caiu e explodiu nos pés do pastor Bud. Aí olharam com o olho arregalado assim, pensaram: agora o pastor Bud vai chamar atenção, vai tomar aquela bronca. Aí o irmão disse assim: irmão, é isso que a unção faz com o jugo. Ele escapou da correção, né? Glória a Deus. Então diga de novo: quem creu desfrutou, quem não creu assistiu. Você vai assistir o crescimento ou você vai participar? Aleluia. Atos capítulo 2, eu estava dizendo, versículo 1 em diante. Lembra que nesse dia se cumpriu uma promessa. O Senhor havia falado. A Bíblia diz antes que mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus ressurreto. 500 pessoas, irmãos. Agora, quantas pessoas tinham no cenáculo quando a promessa se cumpriu? Diga comigo: 120. Cadê os outros 380? Diga de novo: quem crê
desfruta. Quem não crê, assiste. Cadê os 380? Perderam. Os que ficaram, os 120, viram a promessa se manifestar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu o lugar onde eles estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O cumprimento da promessa aconteceu ali, mas não é sobre isso que eu quero falar. Veja na continuidade, versículo 5: E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Parando aqui. Então veja, lembra do início da mensagem? A proposta foi: quem é você no mover? No mover de Deus, sempre vai ter aqueles que zombam e aqueles que participam. Os que zombam disseram: o que está acontecendo aí é que todo mundo está bêbado a essa hora do dia. Esse era o espectador, mas o protagonista disse: não, o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, e até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O que está acontecendo aqui é cumprimento de promessa. Quem é que recebeu? Diga comigo, quem creu. E os demais ficaram lá. Não é Deus não. Estão bêbados aí, ó, essa hora do dia. Estão agindo como bobos, idiotas. Aí a Bíblia não vai trazer detalhes sobre isso, mas pensa aqui. Como é que eles chegaram à conclusão que aquelas pessoas possivelmente estavam bêbadas? Porque eles estavam se comportando estranho. Eles estavam falando coisas que eles não entendiam, provavelmente balbuciando coisas, eles estavam agindo diferente. E Pedro vai explicar, o que está acontecendo com eles é enchimento do Espírito Santo, não é embriaguez natural. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora, quem não conhece isso vai julgar. Vai dizer: não, isso aí não pode ser Deus não, Deus não está envolvido nessas coisas. Mas, veja só, ao passo que no mover existe um grupo que zomba, um grupo que coloca em xeque aquilo que está acontecendo, existe aquele grupo que diz assim: eu vou mergulhar nessas águas, eu vou pegar essa onda, só vou ficar esperando ela vir, vou ficar em cima da prancha, quando ela vier eu subo. Quem nós somos no mover, irmãos? Somos os que participam, ou somos aqueles que ficamos colocando ressalva, dizendo: ó, isso aqui eu nunca vi, então não é Deus? Sabe, irmão, que não é porque a gente nunca viu que não é Deus. Tem coisas que a gente ainda não viu. A Bíblia diz que os milagres que Jesus realizou foram muitos, além daqueles que foram registrados. Mas os que foram registrados já são suficientes para a gente crer. Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas no livro.
Então não posso dizer que eu não vi uma coisa, aí eu vejo a primeira vez. Não, não é Deus. Eu tenho que ter cuidado com esses julgamentos, irmãos. Tem um homem de Deus chamado Smith Wigglesworth, ele já partiu para estar com o Senhor, mas ele foi chamado o apóstolo da fé. Um dia trouxeram um doente numa maca com um câncer em estado terminal no estômago, e o médico estava acompanhando aquele homem, e disseram: ore por ele, que esse homem vai morrer. O impulso que veio do Espírito em Smith foi, deu um soco na barriga do homem, e ele bateu na barriga daquele homem, e o médico disse: eu vou processar você. Smith saiu, deu as costas. Quando voltou, ouviu uma gritaria. O homem levantou da maca totalmente curado. Aí alguém vai dizer: como é que é essa história de dar soco na barriga dos outros e ser curado? Sabe, eu não posso criar uma doutrina do soco na barriga. Como também não posso criar uma doutrina do cuspe no chão, fazendo lodo e passando o olho do cego. Mas Jesus fez isso e funcionou. Uma direção do Espírito, irmão. Agora, quem está assistindo podia dizer: que humilhação. Nos nossos dias, sabe o que ia acontecer com o pregador? Ia ser processado. Cuspiu no chão, fez barra e passou no olho do cego. Processado. Agora, não foi o que aconteceu, irmãos. Quando aquele homem foi se lavar no tanque, os olhos se abriram. Então diga: eu não sou daquele que assiste e julga. Eu sou daquele que participa. Eu sou daquele que interage com a palavra. Eu sou daquele que mergulha nas águas. Estava compartilhando na aula que um homem, num culto, num determinado culto, ele deu um salto. E as pessoas ficaram assustadas com aquele salto que aquele homem deu. E vieram reclamar com o pastor da igreja. Disseram: olha, o homem saltou no meio do culto aí, que falta de respeito, falta de reverência. E o pastor se sentiu na responsabilidade de corrigir aquele irmão. E quando ele chegou para corrigir, disse: ô irmão, deixa só te orientar, o que você fez aí não é adequado. Ele: pastor, antes que o senhor fale qualquer coisa, deixa eu dizer, eu estava com uma doença séria no meu joelho, eu precisaria operar desse joelho. Mas no momento em que eu saltei debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, eu fui curado instantaneamente. Eu não podia fazer isso que eu estou fazendo agora. Sabe, irmãos, nós precisamos mesmo seguir as instruções que o Espírito Santo vai trazer. E como é que a gente fica familiarizado com essas instruções? Comunhão. Quanto mais a gente desenvolver comunhão com Ele, quanto mais a gente se envolver com o Espírito Santo, mais claras vão ficar as suas instruções. Quando Ele falar algo para nós fazermos, nós vamos saber que é Ele que está falando. Quando Ele disser para você: vai lá até aquela pessoa e dê algo, você não vai dizer: diabo, em nome de Jesus. Não, não. Diabo mandando dar alguma coisa? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, em quem não há sombra de variação. Deus é um Deus doador. O caráter de Deus é doar. Então Deus pode nos inspirar a fazer algo que no natural a gente olha assim e fala: mas não faz sentido. Mas porque você está familiarizado com a voz de Deus, você segue aquela instrução. E quando você segue aquela instrução, você vê o agir de Deus não apenas na sua vida, mas também na vida da outra pessoa. Nós não somos espectadores do mover. Nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto ao Senhor. Você pode ficar em pé, querido? Então nós interagimos, nós não somos aqueles que ficamos olhando para o irmão que levantou a mão e está chorando. Às vezes tem alguém chorando no momento do louvor, ou da reunião, ou da palavra. Aí alguém já olha assim: deve estar em pecado. Um professor do Rema disse que estava numa aula ministrando, e durante aquela aula uma mulher começou a rir demais na aula, e ela foi aumentando o volume da risada. E ele disse que quando ele pensou em pedir para o monitor acalmar ali, o Espírito Santo o impediu. Eu sei que existe um regulamento, existem regras, irmãos, que precisam ser de fato observadas, mas eu estou falando de uma exceção no meio de uma regra. Estou falando de algo que o Espírito falou ali naquele momento para ele, e ele não pôde impedir a mulher de rir. Ele ficou observando aquilo, e por vários minutos da aula a mulher ficou rindo alto. Quando terminou o intervalo, a mulher veio toda envergonhada e disse: pastor, me perdoe, eu comecei a rir ali, e de fato foi algo incontrolável.
Mas eu queria contar para o senhor que hoje aconteceu algo na minha casa. Antes de sair, meu filho, que está viciado em drogas, me deu um soco na cara. E eu vim para cá destruída, vim mal. Os meus sentimentos e emoções estavam desestabilizados por aquilo que aconteceu em casa. Mas quando eu estava ouvindo a palavra, e o Senhor estava falando sobre se alegrar no Senhor, eu comecei a rir pela fé e de repente eu não conseguia mais parar de rir. Sabe o que aconteceu, irmão? Uma cura aconteceu naquela mulher, naquele momento. Algo inspirado pelo Espírito. E esse professor disse depois: graças a Deus que eu não chamei a atenção da mulher, porque eu teria atrapalhado um mover do Espírito que estava acontecendo na vida dela. Sabe, irmãos, nós teremos discernimento para perceber os excessos, mas também teremos discernimento para ver quando é que Deus está agindo, a ponto de não impedir não, deixar fluir mesmo, deixar rolar. O irmão Rega dizia assim: é melhor um pouco de fogo selvagem do que fogo nenhum. É o que as pessoas falam: não, nesse negócio de mover sempre tem excesso. É melhor que tenha excesso para corrigir pela palavra, do que não tenha nada que precise orientar. Diga: eu vou cair de cabeça na onda, eu vou mergulhar no Espírito. A vida no Espírito é semelhante ao fenômeno do mar. Quanto mais você entra, mais te puxa para dentro. O que o Espírito está fazendo nessa noite? Te convidando: vem, coloca o pé fora do barco, sai da terra e vem para as águas profundas. Vem experimentar experiências que você ainda não viveu. Todos nós, irmãos, precisamos mesmo de mergulhar mais e mais. Estamos nessa busca, estamos nesse desejo. E eu creio que nós vamos desfrutar de coisas maiores nesses dias, porque o Senhor está nos instigando. Crescimento, é tempo de crescimento nas coisas do Espírito, é tempo de crescimento numérico, é tempo de crescimento espiritual, é tempo de crescimento financeiro, é tempo de crescimento em todas as áreas. Você pode levantar sua mão e agradecer o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós não somos os espectadores, Pai, aqueles que estão apenas assistindo o teu mover. Nós somos aqueles que participam do mover do Espírito, aqueles que interagem com a tua palavra, aqueles que correspondem à tua palavra, aqueles que agem à altura da tua palavra, aqueles que quando a palavra é liberada agarram rápido e praticam. Nós somos estes, Pai, que não vamos ver o Senhor apenas fazendo na vida de outros, experimentaremos também o Senhor fazendo nas nossas vidas. Nós te louvamos. Você pode exaltar o Senhor agora. Canta junto com um grupo de música. Levanta a tua mão e se rende ao Espírito Santo nessa noite. Aos teus pés, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Diga para Ele que você anseia. Diga para Ele que você deseja ardentemente as coisas do Espírito. Nos rendemos uma vez quando nascemos de novo, mas consagração não é um ato único. Consagração deve fazer parte da nossa trajetória. Então levanta a mão e se rende ao Senhor. Diga a Ele: cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em nós, Senhor, a tua palavra. Te desejamos, te desejamos. Fala no coração. Desejamos experimentar coisas maiores. Queremos mergulhar no Espírito. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Aleluia.
sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em prostramos ante a Ti, Senhor, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, para experimentarmos mais. Eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te Nos prostramos ante a face do poderoso Deus. Tu és tudo, tudo, tudo. Não há nada mais importante que a Tua presença. Não há nada mais importante do que o Senhor em nossas vidas, Pai. Tu és tudo, Tu és tudo. Queremos Te conhecer, queremos contemplar Tua face, queremos ver os sinais e maravilhas do Senhor. Queremos ser tocados pela Tua poderosa mão. Queremos sentir o Teu mover em nosso meio. Queremos sair daqui transformados, Pai. Não queremos mais ser o mesmo, não. Queremos mais. Mergulhado, Espírito
faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, sim, Senhor. Xerere canara baxerere, faz teu querer, faz teu querer, oh, faz teu querer em nós, faz teu querer, faz teu querer em mim, Espírito, oh, aleluia. Deus não quer usar só o pastor no culto, Deus quer usar o seu corpo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele distribui, aleluia, ele distribui, aleluia, ele distribui, aleluia. Tem alguém aqui? O Espírito Santo, ele distribui, aleluia, conforme lhe apraz, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, aleluia. O desejo dele é que, Paulo disse, eu queria que todos vós profetizasseis, porque é a vontade do Espírito Santo usar a todos, é a vontade do Espírito Santo encher você, é a vontade do Espírito Santo incendiar o teu coração, é a vontade do Espírito Santo usar você, aleluia, nos dons do Espírito, nas manifestações do Espírito, aleluia. Deus nunca chamou, nunca foi a vontade de Deus que houvesse uma estrela no meio da igreja. A vontade dele é que todos brilhassem, aleluia, que todos fossem luz, é que todos fossem sal, é que todos manifestassem a glória, aleluia, oh, aleluia. Que você possa rasgar o seu coração, como disse Joel, rasgue o seu coração, rasgue o seu coração, porque a vinda do Senhor é certa, como a alva, como o alvorecer do dia, como o amanhecer do dia. Ele virá, Ele virá, Ele virá, aleluia, com chuva copiosa sobre nós. Aleluia, aleluia. Deus quer preparar você, Deus quer usar você para ser um instrumento de avivamento nessa geração. Oh, aleluia. Como o pastor pregou, infelizmente, irmãos, existem muitos zombandos. Existem ainda muitas pessoas zombando do mover do Espírito. Ainda existem muitas pessoas se levantando como autoridade de Deus para dizer, para zombar do mover do Espírito Santo, para zombar do poder de Deus. Mas é necessário haver um povo, é necessário haver um povo que vai abrir o coração, que vai ouvir a voz e abrir o coração, aleluia, para que Jesus, o Pai e o Espírito Santo se manifestem nas nossas vidas, na sua vida, no nosso meio, aleluia. Se comprometa com o sobrenatural, se comprometa, aleluia, com o avivamento, se comprometa com o derramado do Espírito Santo, aleluia. Existe um homem de Deus que disse, se a igreja não queimar no fogo do Espírito, o mundo irá queimar no fogo do inferno, aleluia. Nós precisamos queimar. Diga, eu quero mais. Diga, eu me rendo. Aleluia, glória a Deus.